Reginaldo, Reginaldo ainda está na sala? Meu amigo, boa noite. O meu áudio tá pifando. Alguém tá escutando a minha voz? E eu tô ouvindo, hein? É o Vini Vanildo. Tá bem Aí, baixinho, pronto. eu tô ouvindo, mas tô ouvindo Desde aqui. ontem, rapaz. Desde ontem que o meu áudio tá falhando. De repente ele para de funcionar, depois volta. Complicado. Beleza. Beleza, doutor Valdem. Tô escutando um pouquinho aí. É, rapaz. Cadê Reginaldo? Sem celular? De manhã eu liguei, foi muito pra ele. Chamou, mas ele não atendeu. Ah, muda pra voz do professor ou só pra mim aqui? Ele pediu uma licença aí, disse que voltava já já. É por isso que tá. Beleza. Voltei, senhores, voltei. Desculpem, é que eu tô morando aqui
perto de uma mata e de um canavial. E eu olhei pela janela aqui e espero que seja uma queimada controlada. Mas a visão aqui da minha janela é a visão meio complicada. O fogaréu está enorme, a uns 2 quilômetros aqui da minha casa, mas está tudo sob controle. Vamos embora. Ivanildo, você pediu para a gente resolver uma questão parecida com a que eu coloquei lá na avaliação. Eu coloquei aqui as duas últimas, que parece que é o calo da maioria, apesar que teve alguns que tiram nota mais baixa, mas tudo bem. Vamos embora. Veja, a primeira questão, ou seja, a questão que eu coloquei aqui, estou dizendo o seguinte, ó, um motor de indução trifásico está conectado a um sistema elétrico através de um cabo de 2,5. Né? Eu mudei a bitola do cabo. Sabendo que o motor, no momento da partida, solicita uma corrente de 80 amperes, determine qual será aquela tensão que acontecerá quando ocorrer a partida do motor. Ok? Tranquilo? O que é que eu recomendo sempre, pessoal, quando a gente vai fazer uma solução de uma questão como essa? É interessante a gente observar e fazer um croquis, né, um desenho que mostre, que tente mostrar como é que esse equipamento está ligado, né? Então, o que é que a gente tem aqui? Eu vou fazer aqui um rascunho inicial, só para a gente entender esse negócio direitinho. Tá? Então, ó, é interessante a gente observar aqui, ó, vamos ter aqui um disjuntor. Vou fazer tripolar, tá? Eu poderia fazer uma representação unifilar. Eu teria aqui um disjuntor. Meu disjuntor. Vamos ter aqui uma chave de partida. Vou fazer uma representação simplificada de uma chave de partida. Vamos ter aqui meu motor trifásico. Então, ó, no problema, ele diz o seguinte, ele diz que esse cabo aqui, né, nesse problema que eu estou colocando aqui, ele está dizendo que a distância, né, a distância daqui, né, da chave de partida até aqui no disjuntor, ele tem uma distância aqui, ó, de 60 metros. Então, aqui você tem 60 metros, tá? E ele diz que a bitola desse cabo aqui é de 2,5 milímetros quadrados, tá? Então, ó, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu resolvo esse problema? Observe que eu dei o comprimento, eu dei a resistividade do cobre, tá? E ele está perguntando qual é a queda de tensão. Veja, para eu saber qual é a queda de tensão, o que é que eu preciso saber? Eu preciso descobrir qual é a resistência do cabo. Eu preciso saber qual é a resistência do cabo. Esse é o X da questão. Se eu descobrir a resistência do cabo, eu descubro a queda de tensão. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui e fazer, ó, a resistência do cabo. A gente já sabe que é dada por ρ vezes L sobre S. Então, que é o valor da minha resistividade? 0,017. Quem é o meu comprimento? 60 metros. Qual é a seção? 2,5.
Qual o resultado desse cálculo aqui, pessoal? Alguém pode calcular para mim? Alguém pode calcular para mim? Aqui deu 0,408. 0,408 408. ohms. 408, Então, você botou 480. 408. Essa é a resistência que o cabo está oferecendo a passagem da corrente elétrica. E aí, o que acontece? Está passando agora uma corrente aqui, ó, de 80 amperes. Veja, essa corrente, ela vai passar, como é falado aqui, no instante da partida, tá? A partida demora 1, 2 segundos. Tá? Mas não importa o tempo, o que importa é eu quero saber qual é aquela tensão que vai ocorrer aí. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Bom, aquela tensão, vou chamar aqui de ΔU, ela vai ser a resistência do cabo vezes a corrente que passa no cabo. Então, teria aqui, ó, 0,408 vezes a corrente, que é 80. Quanto é que dá isso aqui? R$32,64. 32,64 volts. Então, o que acontece? Quando eu ligo o motor, tá? Quando eu ligo o motor, que essa corrente é solicitada, vai haver uma diferença de tensão daqui para cá de 32,64 volts. Eu posso deixar a resposta dessa maneira. Se eu não me engano, lá eu coloquei a resposta em volts, tá? Então, basta você descobrir a resistência do cabo, multiplicar pela corrente que passa em um cabo, e você acha que é de tensão. Se você quiser achar em termos percentuais, você pode fazer dessa forma, né? Vou fazer uma regra de 3 simples aqui. Logicamente, tem outras formas mais práticas, mas só para a gente não se esquecer, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. 220 corresponde a 100%, 32,4 corresponde a X%, ou, né, corresponde a ΔU%. E devo fazer a multiplicação, né, lembrando aí da matemática básica, do meio pelos extremos. Então, isso aqui, ó, vai me dar ΔU%, daqui, ó, vezes 220, né? Estou multiplicando aqui, igual a 32,4 vezes 100, dividido, ou melhor, vezes 100, né? Vezes 100. Então, o resultado aqui, ó, aí vou passar 220 para lá e ficar assim, ó, ΔU percentual vai ser igual a 32,4 dividido por 220 vezes 100. Quanto dá isso aqui?
14,72. Deu 14, aqui, esse resultado aqui deu 14,72. Não é 32,4 dividido por 220 vezes 100? Isso, isso. Então dá 14,72%. Veja que a queda de tensão é razoável, né? Uma queda de tensão de 14% é razoável, é relativamente grande. E isso vai ocorrer, logicamente, durante o tempo de partida. É exatamente aquele piscar que a gente vê quando você tem um componente ligado na mesma linha, que vai estar ligado nesse mesmo sistema, a tensão afunda, né, diminui, e causa problemas no funcionamento de todo mundo. Diga aí, Panildo. Eu acho que está errado, é a 9 e a 7, né? Não entendi. Não, não. Não, eu estava pensando alto aqui. E continue. O microfone ficou aberto. Entendeu? Tá claro isso aí? Ficou tranquilo de resolver? Tá, não, ficou super tranquilo. É só você ter um norte mesmo. Foi ótimo. Pronto. A outra questão é essa aqui, né? Qual o escorregamento percentual de um motor de indução que tem 4 polos, frequência de... Ô, professor, deixa eu só interromper o senhor aí. O senhor desce aí para me tirar uma foto, por favor. Claro, meu jovem. Novo, professor, pode ir lá. Ok. A outra questão está perguntando assim, qual o escorregamento percentual de um motor de indução que tem 4 polos, frequência de 50 Hz e rotação nominal de 1.460 RPM. Então, ó, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Ele está pedindo para calcular o escorregamento. Tá? Para que eu calcule o escorregamento, eu posso fazer de diversas maneiras. Tá? Mas, em princípio, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a velocidade síncrona, que é dado por 120 vezes F, ok? Dividido pelo número de polos. Então, tem aqui, ó, 120 vezes 50 dividido por 4. Então, o que acontece? Aqui eu tenho 120 dividido por 4. Dá quanto isso? 30, né, professor? 124. Dá 30, não é isso? 30 vezes 50 dá 1.500, ok? Então, essa é a velocidade síncrona. 1.500 RPM. Ora, a velocidade do rotor já foi dada, que é de 1.460 RPM. Eu quero saber qual é o valor do escorregamento percentual. Como é que eu faço para calcular isso? Vai ser NR menos NS. Desculpe, deixa eu corrigir aqui. NS menos NR dividido por NS vezes 100. Então, aqui eu tenho, ó, NS é 1.500 menos 1.460 dividido por 1.500 vezes 100. Quanto é que dá isso aqui?
Dá 2,66. Pronto. 2,66%. Resolvido o problema. Tranquilo? Fácil demais esse negócio, né, não, pai? Beleza, fácil. Tranquilo, senhores. Dúvidas ou dívidas? Professor, boa noite. Boa noite, Wagner. Poderia fazer um exemplo da questão 7? Você lembra qual é a questão 7? Lembro, sim. Deixa eu só copiar aqui, professor. Tô terminando, rapidinho. Eu vou colocar ela aqui. Se quiser, eu digo aqui, eu dito ela, eu tenho uma copiada no caderno. Pode falar ela para mim. Um motor de indução trifásico de tensão nominal 380. Ah, o menino botou aí. Coloquei aqui. Ah, mas saiu um erro, não foi? Ficou. Se quiser, pode continuar, professor, que eu tirei uma foto. Tá. Eu tenho aqui um motor de indução trifásico. O nosso aqui é 380 volts. 380 volts. Corrente nominal 15 amperes. 15 amperes. E N 0,95. Que é esse N meio que eu não sei. Um N meio tronco. Ok, o rendimento, né? Ah, Rendimento 0,95. 95. Fator de potência 0,9. Posso ser aqui, né? 0,9. E IP sobre N 8,5. IP sobre N 8,5. 8,5. E qual será a intensidade da corrente que será solicitada no momento em que o motor for energizado? Equipotência nominal, né? Equipotência nominal. E qual será a corrente Solicitada solicitada no momento em que o motor for energizado. no momento da partida, né? No momento da partida. Beleza. Bom, aqui eu vou só mudar, mas só para aqui 30 amperes, tá aqui 0,9 e vou botar aqui 0,8. IP sobre N, eu vou botar aqui 8. Vejam, pessoal, aqui, essa questão aqui, ela é uma questão, assim, extremamente simples, né? Porque ela tem, basicamente, você vai usar uma fórmula para calcular isso aqui, né? Então, qual é a fórmula que eu vou utilizar para calcular isso? Bom, a potência, né, de motor trifásico vai ser raiz de 3 vezes a tensão nominal, vezes a corrente nominal, vezes o cosseno de φ, vezes o rendimento. É só uma multiplicação direta aqui. Então, teremos aqui, ó, P, raiz de 3, 1,73, vezes a tensão nominal, vezes a corrente nominal, vezes o fator de potência, vezes o rendimento. Multiplicou, achei a potência. Alguém pode calcular aí para mim? Professor, só uma dúvida. No caso aí, se mudar os produtos aí, não altera o resultado, não, né? Por exemplo, se eu botar atenção na frente da raiz de 3, O resultado é o mesmo, Ayrton.
Na Tranquilo. multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Ok. Então, alguém calculou a potência aí? Esse resultado, tá, pessoal? Ele vai dar em watts. Aqui deu 473,328. 473. Só isso? Ponto 328. É 1,73 vezes 380 vezes 0,8 vezes 0,9. 73 vezes 380 vezes 30 Ah, faltou 30. Isso é o centro da corrente nominal. Faltou 30. vezes 0,8 vezes 0,9. Dá 14.000. 199,84 watts ou 14, daqui 14,2, arredondando, quilowatts. Então, aí já calculei a potência do motor. O que ele pede aqui também é calcular a corrente no momento da partida, né? Então, vou colocar aqui, ó, a corrente de partida vai ser igual à corrente nominal que multiplica IP sobre N. Então, minha corrente de partida vai ser igual à minha corrente nominal, que é 30, vezes IP sobre N, que é, no caso aqui desse exemplo, 8. Então, minha corrente de partida, 30 vezes 8, 240 amperes. Show de bola? Bacana. Dúvidas? No caso aí, quando o senhor achou esse valor aí, o senhor fez só transformar para kilowatt, não foi, professor? Para ficar um Foi. valor mais compacto. Foi, dividi por 1.000 e arredondei, né? Deu 14,199, eu botei 14,2. Se o cara vê nas alternativas também, o cara pegava só a corrente nominal, multiplicava pela o IP sobre N, e já vai dar a corrente de partida, porque nas outras alternativas não bate não, a corrente de partida não. Aí o cara já ia esse também, já. É, esse meu amigo é maceteado, tá vendo? No chute, professor, o cara já vai matando. Perfeito. E aí, pessoal, tem mais alguma dúvida? Pessoal, acredito eu, deixa eu ver aqui, que houve uma pergunta, alguém fez uma pergunta em algum momento, e eu acho que eu não respondi. Fiquei de responder depois e não respondi. Era uma pergunta sobre disjuntores. Se não me engano, me perguntaram a diferença entre disjuntor de caixa
moldada versus o disjuntor compacto, o mini disjuntor. O mini disjuntor. Eu não sei se algum de vocês lembra disso, mas alguém perguntou isso aí. Veja só, pessoal, só para a gente entender, o disjuntor, né, ele tem alguns parâmetros que são tem alguns parâmetros que vão caracterizar o meu disjuntor. Tá? Os principais parâmetros do meu disjuntor são a corrente nominal, e a capacidade de ruptura. Tá? Capacidade de ruptura. São os dois parâmetros, digamos, mais importantes do disjuntor. E essa pergunta aqui ela é interessante, por quê? Porque, por exemplo, eu tenho um disjuntor de caixa moldada de 70 amperes e também tem um mini disjuntor aqui de 70 amperes. Tá? Então, o que é que você vai fazer para saber? Eu uso o disjuntor de caixa moldada ou uso o mini disjuntor? Aí vamos lá. Se você pegar um catálogo de um mini disjuntor, aqueles disjuntores branquinhos, né? O mini disjuntor, normalmente, ele tem capacidade de ruptura, nessas faixas assim, ó. 3Ka, 5Ka, e 10Ka. Então, o mini disjuntor, e os mais populares, por serem mais baratos, obviamente, são os disjuntores de 3Ka. Tá? Lembrando também que o mini disjuntor, que as correntes nominais de mini disjuntores, né, as mais populares começam em 10 amperes e chegam até 63 amperes, né? Com as faixas aqui 10, 16, 20, 25, né? Então, são essas faixas aqui. Já quando a gente olha para um disjuntor caixa moldada, disjuntor caixa moldada, esse disjuntor ele vai ter a capacidade de ruptura, que eu vou chamar aqui de IK, normalmente ele vai ter capacidade de ruptura que começa em 15Ka e pode chegar até 100Ka. E também o disjuntor de caixa moldada, eles possuem corrente nominal que normalmente começa aí aproximadamente em 70 amperes e podem chegar até 1.500 amperes. Então, veja, a capacidade de ruptura do disjuntor de caixa moldada, ela é bem maior do que a capacidade de ruptura de um disjuntor, de um mini disjuntor. Vocês lembram o que é capacidade de ruptura, pessoal?
Faça a pergunta de novo, professor, que eu não ouvi. Não. Vocês lembram o que é a capacidade de ruptura de um disjuntor? É o que vem no corpo dele, é, professor? O Ka? Não, Isso. é o Isso. Ka. Exatamente. Mas o que é? O que é a capacidade de ruptura? O que é que ela significa? Acho que é a capacidade que aquele disjuntor suporta em questão de curto-circuito. Estou errado. Isso. Exatamente isso. Deixa eu abrir aqui de novo, deu um erro aqui. A capacidade de ruptura, pessoal, ela vai justamente, tá? Deixa eu ver se ele... Ó, você imagina o seguinte. Deixa eu voltar aqui para... Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver aqui. Veja, imagine o seguinte, pessoal. Uma subestação, vou botar aqui, uma subestação aqui, de 112,5 kVA. Tá? Entra 13.800, sai 380/220 volts. Esse cabo que sai daqui, sai do transformador, ele vai ser um cabo de 95 milímetros quadrados, tá? 95 milímetros quadrados. Esse cabo, né, eu vou ter que proteger ele, com um disjuntor. Vou ter que colocar um disjuntor aqui. Tá? Esse cabo aqui, ele, na condição D, que é subterrâneo, ele suporta aproximadamente 180 amperes. Tá? 180 amperes. Então, esse meu disjuntor aqui tem que ser de pelo menos 170 amperes. Essa seria a corrente nominal do disjuntor. Agora, qual seria a capacidade de ruptura dele? Aí, o que é que eu precisaria fazer? Eu precisaria fazer o seguinte. Eu tenho aqui, eu vou pegar aqui esse meu cabo aqui, 95 milímetros. Normalmente, a gente vai pegar num dado do fabricante e o fabricante do cabo, ele vai dizer para a gente qual é a característica do cabo. Deixa eu ver se eu pego um catálogo aqui, que aí eu mostro para vocês essa informação. Tá? Deixa eu pegar aqui o catálogo, um minutinho. Só acho um catálogo fácil.
Deixa eu ver se eu tenho um catálogo aqui. Não tenho. Deixa eu ver aqui. Achei. Deixa eu ver se eu tenho a tabela com cabo na dimensão. Tem sim. Vejam, pessoal, aqui eu estou colocando, mostrando para vocês aqui, uma tabela, né, de um fabricante. Isso é o fabricante da Prysmian aqui, tá? Empresa homologada pela Petrobras, né, em homenagem a Ivanildo aí, que é gerente da Petrobras. Eu estou colocando aqui o seguinte, ó, Meu sonho. Nessa tabela aqui, vocês vão ver que no catálogo do fabricante ele traz assim, ó, seção nominal, né, que é aqui 1,5, 2,5, 4,5, vocês já conhecem. Aqui ele está falando do condutor, os dados do condutor, o diâmetro, a espessura da isolação, o diâmetro externo, que é importante para a gente dimensionar o eletroduto, né, vocês lembram. E aqui ele tem assim, ó, resistência elétrica máxima a 20 graus. A gente não vai fazer numa temperatura diferente para que a gente não deixe muito complexo essa aula de hoje. Mas veja, aqui ele dá, ó, resistência elétrica máxima a 20 graus Celsius em ohms por quilômetro. Então ele está dizendo o seguinte, que esse primeiro cabo aqui é o cabo de 1,5, ele tem uma resistência, ele apresenta uma resistência elétrica em ohms de 12,1 ohms por quilômetro, tá? Deixa eu diminuir isso aqui. E aí eu venho para cá, ó. Quando eu venho para cá para um cabo de 95 milímetros, ele vai me dar um dado aqui, ó, de 0,193 ohms por quilômetro, tá? Ohms por quilômetro. Então, se eu quiser saber qual é a resistência do cabo, eu não vou precisar aplicar aquela formulazinha, mas eu poderia fazer isso, tá, pessoal? Aplicar aquela formulazinha baseada na resistividade do cobre. Só que esse dado aqui é um dado medido e não um dado calculado, porque a resistividade do cobre sofre alguns efeitos, tá? E esse dado aqui é um dado medido. Então, no caso em questão, o cabo de 95 milímetros, tá vendo? O cabo de 95 milímetros está aqui, ele apresenta uma resistência de 0,193 por quilômetro. Então, quando eu olho para esse diagrama aqui, ele vai dizer assim, ó, a resistência do cabo é igual a 0,193 ohms por quilômetro. Aí o que acontece? Vamos supor que até aqui, né, vai ter a entrada da empresa,
você tenha uma distância, né? Uma distância aqui. De 100 metros. Ora, 100 metros é igual a 0,1 quilômetro, ok? Então, vejam, a resistência do cabo, para isso aí, vai ser 0,193 vezes 0,1. Quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá isso aqui? Basicamente, vou deslocar mais uma vírgula aqui, né? Vou ter aqui, ó, 0,0193. Então, essa é a resistência que esse cabo aqui está ofertando, né? Ofertando, né? Nesse percurso de 100 metros aqui. Aí, o que acontece, pessoal? Imaginem vocês que alguma coisa cause um curto-circuito aqui. Ocorreu um curto-circuito. Então, se ocorrer um curto-circuito, significa dizer que quem vai limitar a corrente que passa nesse cabo aqui, é a resistência desse cabo. Qual vai ser a corrente de curto-circuito? Aí vou pedir a ajuda de vocês não para calcular, tá? A corrente de curto-circuito pode ser calculada pela tensão inicial dividido pela resistência do cabo. Eu estou simplificando bastante aqui. Então, aqui eu tenho, ó, que a tensão, se a tensão aqui é 380 volts, vamos colocar aqui, ó, 380 volts, dividido pela resistência do cabo, que é 0,0193. Qual o valor da corrente aqui? Quanto é que vai dar essa corrente? 380 dividido por 0,093. Isso vai me dar uma corrente de 19,68. Na verdade, deixa eu colocar aqui, como dá na calculadora, que é para não confundir vocês. Vou colocar aqui, ó, 19.689,12 amperes. 20 kA. Então, vejam, mesmo que eu tivesse um mini disjuntor, eu não poderia colocar esse disjuntor aqui, um mini disjuntor, que tivesse uma capacidade de ruptura menor do que essa. Por quê? Vejam que eu estou pegando um curto-circuito no ponto mais distante. Se esse curto-circuito ocorresse aqui, na metade do percurso, essa corrente poderia chegar a 40 kA. Se o curto-circuito ocorresse aqui, próximo aos bordos do disjuntor, eu teria uma corrente que poderia chegar facilmente a mais de 100 kA. Então, o que é que acontece? O disjuntor, ele tem que ter a capacidade de extinguir, né, de apagar esse arco voltaico e se manter intacto. Ou seja, ocorreu um curto-circuito, a corrente pode chegar a um valor de 20 kA. Então, eu tenho que colocar um disjuntor que tenha a corrente nominal de 170 amperes e tenha um IK, né, maior ou igual a 20 kA. Por quê? Se ele tiver, por exemplo, vamos supor que existisse, né? Graças a Deus não existe, um disjuntor de 170 amperes que tivesse uma capacidade de ruptura de 10 kA. Ora, o que é que vai acontecer? Se ocorrer esse curto-circuito aqui, o disjuntor, ao tentar desligar o circuito, ele não vai conseguir, ele vai explodir. E aí, quem estiver perto, que se cuide. Entenderam, pessoal, a lógica?
tem que estar prestando bastante atenção nisso, né, professor? Com certeza. O grande problema, Ivanildo, é que esse cálculo aqui, na maioria das vezes, não é feito para baixa tensão. A CELP só exige esse tipo de cálculo na alta tensão, na baixa tensão, não. Então, muitas vezes, se coloca o disjuntor errado, não na corrente nominal, mas na sua capacidade de ruptura. E aí nós temos problemas. Nós podemos ter problemas. Tá? Beleza. Alguma pergunta, pessoal? Não, para mim hoje foi só esclarecimentos. Tranquilo. Se tiverem mais alguma pergunta, estou à disposição de vocês. Eu vou tentar fazer minha outra alternativa aqui da prova agora. Agora eu já estou cedo fresquinho aqui, eu vou Tranquilo. um 9 agora. Vai lá, meu jovem. Quero 10 não, quero não ficar muito assim para cima. Um 9 tá bom. Valeu, Beleza. pessoal. Valeu, meu Aí jovem. quer dizer que o senhor, segunda-feira não tem mais aula com o senhor não, né? Tem não, mas eu vou estar também num treinamento. Qualquer coisa a gente conversa na terça. Beleza, aí o senhor vai dar aí as últimas notícias de como é que ficar nossas vidas aí, né? Isso, dou sim, com certeza. Beleza, professor. Então vai lá, bom final de semana. Para você também. Não vou lhe dar boas férias ainda não, que eu vou falar com o senhor antes de começar as suas férias. Tá certo, meu amigo. Mas por final de férias ainda lhe aperreio ainda. Valeu, pessoal. Boa noite. Bom final de semana aí a todos aí. Para você Fazer também.